Olá, sejam bem-vindos aí à Educação de Jovens e Adultos. Vamos aí continuar a nossa aula de língua portuguesa. Olha só na tela, pessoal, temos aqui o nosso conteúdo a respeito das conjunções, mais uma classe de palavras. Estamos aí na terceira etapa, ensino médio, primeiro semestre, módulo 2, unidade 3. Finalizando aqui esse módulo, nosso estudo hoje é a respeito da conjunção, certo? Conjunção é a palavra que significa o quê? Ligação. Nós vimos isso na nossa última aula, que as conjunções são tidas como conectivos, uma vez que tem a função de ligar os termos, né, dar conexão entre os elementos de uma oração. Então, a conjunção, ela significa ligação, união, junção. Gramaticalmente, vamos dizer que ela é a palavra o quê? Invariável, que tem por função ligar orações ou termos de mesmo valor gramatical. Olha só, faz sol, vírgula, mas está frio. Então, aqui temos um período composto, certo? Orações independentes, porém, orações que estão sendo ligadas por uma conjunção adversativa, né? Que tem a ideia de oposição aqui. Esse mas faz aí a junção entre as duas orações. Comprou maçã, ok? E laranja, certo? Aqui temos uma conjunção também com ideia de adição, de acréscimo da ideia anterior, certo? As conjunções, elas se classificam em coordenativas e subordinativas. Lá no nosso período composto, vocês estudam bem orações coordenadas e subordinadas. E dentro desse estudo, vocês estudam também as respectivas conjunções. Dentro das conjunções coordenativas, nós vamos ter as aditivas, que dão ideia de acréscimo, as adversativas, que dão ideia de oposição, as alternativas, que vão dar a ideia de alternância, certo? A alternância. Depois nós vamos ter as conclusivas, que dão a ideia de conclusão. E vamos ter as explicativas, que dão ideia de explicação, ok? Aqui, acréscimo, certo? Depois nós temos adversativas, que dá a ideia de oposição. Só para vocês memorizarem aí o que significa cada uma dessas conjunções. Olha só, as coordenativas, quando o professor fala, né, que são conjunções coordenativas, elas têm a função de quê? De ligar duas orações, tá? Duas orações que têm sentido, que são independentes. Essas conjunções coordenativas, elas se dividem nas 5 conjunções que nós falamos anteriormente, essas aqui. Olha só os exemplos. Aditivas demonstram ideia de adição, ideia de acréscimo. Nós vamos ter e, temos o nem, temos o bem com, o não só, o como também, o não só, o mas também. Cuidado aqui. O mas sozinho, pessoal, ele tem a ideia de oposição. Agora, quando eu uso mas também, é a ideia de acréscimo. Então, já é uma conjunção aditiva, certo? As adversativas que vocês veem aqui, elas demonstram o quê? Oposição, tá? O mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, não obstante, certo? Exemplo, eu corri muito, mas não alcancei o ônibus. O mas dá uma ideia contrária aqui, uma ideia de oposição ao que foi falado. Embora essa pessoa tenha corrido muito, assim ela não conseguiu o objetivo, certo? Alternativa, exprime escolha de pensamentos, né? Ou, ora, já, né? Quer, seja. Ora, a criança chora,
né? Ora a criança chora, ora a criança ri. Fica nessa alternância aí constante. Temos o exemplo de conjunções conclusivas, que vão exprimir ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, pois, por conseguinte, assim. Choveu bastante, por isso as ruas foram alagadas. Então, o motivo das ruas terem sido alagadas foi o motivo de ter chovido bastante. Só que, claro, aqui ideia de conclusão. Explicativa, vão exprimir a razão e o motivo. No caso, o que, o porquê, tá? Sempre que for ideia de explicação, esse porquê é junto. Temos o pois, temos o porquanto, por conseguinte, temos o assim. Estude, porque é importante, tá? Seguindo aqui para vocês um slide somente para revisarmos e reforçarmos o que eu venho falando para vocês, tá? Aqui se trata de conjunções, porém conjunções subordinativas, que é aquela ideia de que a oração necessita de uma outra para ter o seu sentido completo, certo? Aqui nessa situação já é diferente das coordenativas. As conjunções dentro de uma situação de oração coordenativa, eu vou entender que essas orações são independentes, certo? Claro que as conjunções são conectivas, vão ligar ali, mas eu devo entender que a situação daquela oração é de coordenação, uma independe da outra. Nesse caso aqui já é diferente, tá? Ela indica a dependência de um elemento ao outro, certo? Olha só, eu vou ter conjunções com sentido de causa, de comparação, de concessão, condição, conformativa e consecutiva. Eu tenho essas situações, né? E também temos finais, proporcionais, temporais e integrantes, ok? Então, vocês precisam memorizar todas elas. As conjunções causais que vão trazer, né, essa explicação em relação à causa, nós temos o haja vista, o que, o porquê, o pois, o porquanto. Lembrando que aqui são conjunções subordinativas. Comparativas, nós vamos ter o como, temos o que nem, o que, o menos, o melhor, pior. Na ideia de concessão, nós temos embora, conquanto, ainda que, mesmo que, tá? Em situação de condição, para que a situação ocorra, eu tenho o se, o desde que, caso, contanto, a menos que. Conformativas são aquelas que têm ideia, né, que são conforme a situação. Conforme, né, nas nossas produções utilizamos muito, né, ao iniciar um parágrafo, um texto, enfim. Temos o como, o segundo, de acordo com, tá? Na ideia de consecutivas, nós temos o que vai ser sempre depois de tal, temos o tanto, temos o tão, de modo que, de forma que, de sorte que. Na situação de serem como finais, nós temos o para que, a fim de que. Na situação de proporcionalidade, nós temos a proporção que, a medida que, quanto mais, né, quanto menos. Na ideia de tempo, nós vamos ter o quando, o enquanto, assim que. Temos o mal, temos logo o que, o desde que. E como conjunção integrante, nós temos o que, o se e o como, que é muito importante também nessas conjunções aí dentro do estudo das orações subordinadas. Olha só, integrantes, nós vamos dizer que são aquelas que introduzem uma oração que vai completar o sentido da outra, que no caso aqui é o que e o se. Olha o exemplo.
quero que você tenha as melhores oportunidades. Então, nesse sentido aqui, as nossas conjunções, elas introduzem uma oração que vai completar o sentido da outra. Quero que você tenha as melhores oportunidades, certo? Então, ela completa aqui a minha oração. Ela funciona como oração subordinada da oração principal. Na ideia de causa, elas vão introduzir orações que dão ideia de causa, que justifiquem o motivo. Olha só, nós temos o que, temos o porquê, o como, o pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que. Isso aqui precisa memorizar bastante porque são conjunções importantíssimas para os nossos textos. Ok? Então, precisa saber quando utilizá-las. Não pude ir à aula porque estive doente. Esse porquê aqui é uma ideia, né? Tem esse sentido de causa, o motivo de não ir à aula, o fato de não ir à aula é esse, estar doente. Temos as comparativas, que introduzem oração que dão ideia de comparação. Temos o como, o qual, o que, do que. Esse do que será sempre nas situações depois de mais, menos, maior, menor, melhor e pior, certo? Nessas situações onde o do que vir antes, vir depois, né? Será sempre comparativo. Exemplo, minha saúde sempre foi melhor que a sua, certo? Então, olha só o que nós temos aqui, sempre foi melhor que a sua. Concessiva, dão ideia, né, de contradição. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, por mais que, apesar de que. Todas essas são conjunções que dão uma ideia de contradição, tá? Vamos à praia, ainda que esteja chovendo. Temos a ideia de condição, conformativa e consecutiva. Olha só, quando forem condicionais, vão indicar o quê? Hipótese ou condição. Se, caso, a menos que, contanto que. A menos que aconteça algum imprevisto, estarei lá amanhã. Conformativa, iniciam orações que exprimem acordo, como conforme, segundo, consoante. Deve-se seguir a instrução conforme o manual do aparelho. Consecutivas, iniciam orações que indicam que consequência. O que, sempre que ele for precedido de tal, tanto, tão ou tamanho. Temos ainda de modo que, de forma que, de sorte que. Ele gritou tanto que ficou rouco, certo? Aqui dá uma ideia de consequência. O motivo de ficar rouco, gritar tanto. Temos as temporais, que vão indicar sempre ideia de tempo. Olha o exemplo, saímos assim que parou de chover. Finais são orações que exprimem finalidade, porque, a fim de que, para que, toque o sinal para que todos entrem no salão. Temos ainda aquelas que são com ideia de proporcionalidade, certo? Vão sempre introduzir uma oração que expressa um fato relacionado proporcionalmente à ocorrência da oração principal. À medida que, à proporção que, ao passo que, todas essas aí que estão em negrito. À medida que passa o efeito do analgésico, a dor volta, certo? Então, a proporção que isso aqui ocorre, a dor volta. A proporção que o efeito passa, a dor volta. Certo, pessoal? Então, esse conteúdo é muito importante. Conhecer muito bem, seja as preposições, bem como as conjunções, são muito importantes para que vocês façam bons textos. Textos coesos, né? Claros, objetivos, ok? E que vocês não caiam aí em nenhuma pegadinha.
ok? Então, estudem bastante, seja a nossa aula em relação às preposições, a aula em relação às conjunções, é um conteúdo muito importante para vocês, ok? Grata pela atenção de vocês, até a próxima.